Muitos a conceituam como ciência, outros como uma ciência em transição. Uns defendem que se trata de um conjunto de práticas ecológicas na agricultura, e tem aqueles que preferem descrevê-la como um estilo de vida. Estou falando da agroecologia. Neste contexto, vou apresentar aspectos históricos, alguns conceitos e práticas da agroecologia que vêm contribuindo para melhorar a vida das pessoas e sua relação com o meio ambiente. Então, vamos nessa. Bom, a história da agroecologia se confunde com a história da agricultura e também com a história da humanidade. Nos primórdios, o homem, como nós já sabemos, era nômade, vivia de região em região, buscando alimentos e também a sua proteção. A partir do momento em que o homem começou a entender melhor os fatores ambientais, cultivou seu alimento e construiu sua residência, passou a ser sedentário. E esta relação com a natureza foi modificada. Isso perdurou de forma harmoniosa por muitos anos, por milhares de anos, até que algumas mudanças, algumas guerras, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, a gente poderia estar citando, fez com que as leis ecológicas básicas da gestão da natureza passassem a ser vistas como desnecessária à prática agrícola. Muitos acreditavam que a agressividade ambiental era um mal necessário. O processo de modernização proporcionou à agricultura um grande dinamismo nos seus componentes estruturais. Porém, este teve um caráter excludente, aumentando a concentração de riquezas, além de gerar grandes desequilíbrios ecológicos. Depois dessa Segunda Guerra Mundial que eu citei, tivemos um movimento chamado Revolução Verde, que foi marcado justamente, além do aumento da produção, grandes desequilíbrios ecológicos. Diante de tantas evidências, diversas pessoas começaram a perceber a necessidade de movimentar-se em prol do meio ambiente. Dentre essas pessoas, eu posso citar aqui a Raquel Carson, que lançou um livro intitulado de Primavera Silenciosa, uma referência ao silêncio dos pássaros mortos pela contaminação dos agrotóxicos. No primeiro capítulo, Uma Fábula para o Amanhã, a autora descreve liricamente um lugar onde as árvores não davam folhas, os animais morriam, os rios contaminados não tinham peixes e, principalmente, os pássaros que cantavam na primavera haviam sumido. Mas, nos 16 anos seguintes, Carson, de maneira demolidora, explicou e denunciou o perigo dos pesticidas. Portanto, foi uma grande guerreira neste contexto. Nos anos 70, mais ecologistas passaram a ver os sistemas agrícolas como áreas legítimas de estudo. Assim começaram a surgir diversas publicações, como, por exemplo, de Sevilla Guzman, Woodgate, Radcliffe, Martinez Alier, Xavier Simon, Palenzuela, Gonçalves de Molina e também podemos destacar essa austríaca que veio para o Brasil em 1948, chamada Anna Primavesi. Anna Primavesi publicou 94 artigos científicos, escreveu 11 livros e colaborou em inúmeras publicações. Dentre elas, destaca-se Manejo Ecológico do Solo. Neste livro, ela enfatiza a importância de restabelecer o equilíbrio entre o solo, organismos do solo, plantas, animais e seres humanos. Além disso, a proteção da estrutura dos pequenos agricultores, assim como seu destino e sua cultura. Portanto, mais uma mulher que se destacou e vale sempre a pena a gente dar essa ênfase nessa grande guerreira, Anna Primavesi.
E a partir ela foi uma das incentivadoras, a partir das publicações dela, a agroecologia com certeza teve mais destaque, inclusive aqui no Brasil. Agroecologia, ciência, prática e movimento para alcançar a soberania alimentar. Mas como podemos definir a agroecologia? Existem vários conceitos. Dentre eles, destacamos aqui o de Faden, em 2005, que diz o seguinte: a agroecologia é uma ciência em construção, com características transdisciplinares, integrando conhecimento de diversas outras ciências e incorporando, inclusive, o conhecimento tradicional. Porém, este é validado por meio de metodologias científicas, mesmo que, às vezes, sejam métodos não convencionais. A agroecologia também pode ser entendida como uma mãe natureza que integra meio ambiente, alimentação saudável, saúde pública, ecologia, cultura, lazer, artesanato, indústria caseira, inclusão social, segurança alimentar, tecnologia limpa, agricultura familiar, desenvolvimento sustentável e o amor. Eu vou agora mostrar algumas práticas das agriculturas de base ecológica. Existem diferentes tipos de agricultura de base ecológica, como, por exemplo, a biodinâmica, a permacultura, a ecológica. Algumas práticas em comuns, outras não, mas vamos vê-las. Como, por exemplo, construir a fertilidade do solo. É um princípio da agroecologia. Eu tenho aqui duas fotos disponíveis nesses Instagrams, matéria.orgânica e agrofloresta.asas, onde o processo agroecológico, a transição agroecológica tem essa função de construir a fertilidade natural do solo, priorizando o uso da matéria orgânica. A matéria orgânica que o professor Eduardo Gunner faz o uso e prioriza o seu uso na horta do Centro Territorial de Educação Profissional, em Vitória da Conquista, que traz benefícios como maior área superficial, significa que armazena mais nutrientes e mais água no solo, melhora a drenagem, age como isolante térmico, evitando a amplitude térmica entre temperaturas diurnas e noturnas, aumenta a capacidade de troca de cátions do solo. Sem essa reação, a planta não faz absorção dos nutrientes que ela precisa, dos minerais, diminui a salinidade, um fator que impede aí o desenvolvimento de muitas plantas, aumenta a biodiversidade do solo, são os micro-organismos que fazem a mineralização e disponibilizam os nutrientes para as plantas, reduz a competição com plantas espontâneas. Então, são aqui alguns benefícios da matéria orgânica. A agroecologia também faz uso de insumos naturais, como biofertilizante, faz o uso de sementes crioulas, conforme nós podemos ver aqui, que mantém uma biodiversidade, que mantém uma maior variabilidade genética, consequentemente por já estar adaptada a determinadas regiões, faz o uso racional da água, esse bem tão precioso, promove o equilíbrio dos ecossistemas por meio de práticas naturais, como, por exemplo, o controle biológico. Aqui nós temos uma joaninha, inseto importantíssimo, fazendo aqui a predação de pulgões, já que nós temos fungos entomopatogênicos, fazendo aqui o controle de um coleóptero. A agroecologia também potencializa os polinizadores naturais, como a abelha, a Apis mellifera, a xilocopa e diversas outras abelhas que são importantes polinizadores. A agroecologia também faz uso de quebra-ventos no sentido de proteger fisiologicamente as plantas cultivadas. Realiza o policultivo, seja por meio do consórcio ou por meio da agrofloresta, conforme mostra essas duas fotos disponíveis nos respectivos Instagrams aqui. Também incentiva a criação e a produção de alimentos em casa, por meio das hortas caseiras. Nesse Instagram que tem diversos exemplos de práticas de hortas caseiras. Faz a integração, promove a integração, por exemplo, o sistema aqui de produção agroecológica integrada sustentável, chamado sistema PAIS. Também a criação de animais mais adaptados, mais rústicos, como, por exemplo, as galinhas caipiras. A agroecologia também promove o cultivo de plantas nativas, como, por exemplo, o maracujá do mato, Passiflora cincinata, e o umbuzeiro, Spondius tuberosa na caatinga. São plantas que se adaptam bem a esse bioma.
A agroecologia ainda incentiva e viabiliza a convivência com diversos biomas, como, por exemplo, a convivência na caatinga, um bioma do nosso semiárido, do semiárido brasileiro, através do armazenamento de água. Essa água que é armazenada já é direcionada para um quintal produtivo, onde eu tenho uma diversidade de hortaliças sendo produzidas em meio à caatinga. A agroecologia também reconhece e valoriza o conhecimento tradicional, seja por meio de plantas medicinais ou outras tecnologias. Incentiva e valoriza a agroindústria familiar, como, por exemplo, o caso do grupo de beneficiadores de fruta da comunidade de Barreiro, no município de Urandi, na Bahia. Também viabiliza o artesanato e valoriza a cultura, o artesanato. Aqui eu tenho dois exemplos, uma foto disponível lá no Instagram Quilombo do Cumbe, e também no Arte da Chapada. Lindas peças aqui disponibilizadas através do trabalho comunitário e da arte. A agroecologia também incentiva a comercialização e propicia essa comercialização direta através do microempreendedorismo. Aqui nós temos uma foto disponível no Instagram, Irmãos Lima, comercializando diretamente produtos agroecológicos, produzido aí com a consciência ambiental, bem como aqui também no Instagram, Palmeiras Biodinâmica. Então isso é interessante porque tira do caminho aquela figura do atravessador, que muitas vezes no agronegócio é a pessoa que tem mais lucro. A agroecologia também visa, com suas práticas, criar condições de permanência do homem no campo, principalmente do jovem, tornando o campo mais atrativo por meio da tecnologia controlada. Incentiva a união através dos mutirões agroecológicos, das associações, das cooperativas. Valoriza os povos e a cultura, os povos indígenas, os povos quilombolas e todas as comunidades, assim como a cultura, aqui um exemplo de uma cultura muito bacana chamada de mística. E aí nós temos aqui então alguns desafios da agroecologia, que é atender às demandas por produtos que vêm da terra das gerações atuais sem comprometer as futuras. Fazer o uso racional dos recursos naturais, conservar a biodiversidade, reduzir desperdícios, garantir a resiliência dos ecossistemas, empoderar as minorias, melhorar a infraestrutura do campo e fortalecer a agricultura familiar. São alguns dos objetivos aí, desafios para a agroecologia. AgroJuntos, nossa missão é juntar e compartilhar conhecimento, assim como a agroecologia. Se inscreva nesse canal.